Olá, vamos mergulhar hoje num tema que faz parte da vida de toda a gente, mas sobre o qual a gente raramente para pensar a fundo: o currículo escolar. Ele é muito mais que uma simples lista de matérias, sabem? É como se fosse o guião invisível da nossa educação. E hoje a gente vai descobrir o que está realmente escrito nele. Bom, à primeira vista, essa pergunta parece até boba, não é? A resposta parece óbvia, algo que a gente já sabe por instinto. Pois é, para muita gente, um currículo é só isso aqui. Uma lista de disciplinas. As matérias que se aprende na escola, como matemática, história, ciências. Mas, se fosse só isso, a nossa análise acabava aqui mesmo. Então, vamos lá, porque a verdade é que um currículo é uma das construções sociais mais complexas e, principalmente, mais intencionais que existem. Olhem só, a própria origem da palavra já nos dá uma pista e tanto. Currículo vem do latim currere, que significa um caminho a percorrer. Ou seja, não é uma lista parada no tempo, é uma jornada, um percurso planeado. E todo o caminho tem um destino em mente, certo? É aqui que a ideia começa a ficar realmente poderosa. A escolha desse caminho, ela nunca é neutra. É sempre uma decisão consciente sobre o tipo de sociedade que se quer construir lá na frente. Esta citação da nossa fonte de referência é a chave de tudo. Cada currículo é um espelho dos valores, das lutas e dos interesses da sua época. Ele não é um documento técnico, frio, neutro. Na prática, ele é um manifesto. E são estas 4 perguntas que revelam a sua verdadeira dimensão. As respostas definem não só o conhecimento que vai ser passado, mas também os valores, as competências e as atitudes que uma sociedade acha que são essenciais para as novas gerações. Ao longo da história, surgiram 3 grandes maneiras de pensar sobre como responder a essas perguntas. São 3 teorias que, no fundo, moldam quase todos os currículos que existem hoje. Vamos começar pela abordagem mais antiga e que, por muito tempo, foi a que dominou tudo. É a chamada teoria tradicional, que vê o currículo como um processo direto, quase científico e totalmente objetivo. Nesta visão, a escola funciona quase como uma linha de montagem, sabem? O objetivo é transmitir um corpo de conhecimento já estabelecido da forma mais eficiente possível, formando trabalhadores especializados. Aqui, o conhecimento é um facto a ser memorizado e reproduzido. Mas aí, a partir da década de 70, mais ou menos, surge uma reação muito forte a esse modelo. É a teoria crítica, que olha para o currículo e não vê só conhecimento a ser transmitido. Ela vê uma arena de poder. Agora, o interessante aqui é a virada de chave. A pergunta deixa de ser o que se ensina e passa a ser a quem serve o que se ensina. Para esta teoria, o currículo pode ser tanto uma ferramenta que mantém as coisas como estão, ou uma ferramenta que dá poder às pessoas para transformar a sociedade. Mais recentemente, a conversa evoluiu de novo. O foco sai um pouco das grandes estruturas de classe e vai mais para as complexidades da identidade de cada um. Aqui, o currículo passa a ser visto como um campo onde as nossas próprias identidades são formadas, negociadas. Questões como o género, raça, cultura, deixam de ser temas secundários e passam a ser centrais. O objetivo é entender como o conhecimento e o poder nos moldam, quem nós somos. E esta tabela, olhem, ela ilustra isso de uma forma genial. É como se cada teoria falasse um idioma diferente. A tradicional fala de ensino, de eficiência. A crítica fala de ideologia, de poder. E a pós-crítica fala de identidade e discurso. São 3 universos completamente diferentes. Mas um currículo não é só uma ideia abstrata, uma teoria no papel. Ele ganha vida no mundo real, lá nas escolas, nas salas de aula. Vamos ver como é que esse plano se desdobra em várias realidades diferentes. O especialista José Carlos Libânio descreve esse processo em 3 níveis. Primeiro, temos o currículo formal, o documento oficial, aquilo que o governo manda. Depois vem o currículo real, o que os professores de facto ensinam, adaptando o plano à sua realidade. E, finalmente, o mais subtil e talvez o mais importante de todos: o currículo oculto. São todas as lições que não estão escritas em lado nenhum. São as regras, os valores, as crenças, que são transmitidas não pelos livros, mas pela cultura da escola. O jeito como os professores falam, a forma como os alunos se tratam, o que é valorizado e o que é ignorado. E muitas vezes são essas as lições que ficam connosco para o resto da vida. Então, quando a gente junta todas estas peças,
as teorias, os níveis, o currículo oculto, a gente percebe que o debate sobre o currículo, no fundo, se resume a uma escolha fundamental sobre o propósito da própria educação. E o ponto crucial é esta divisão. No fim do dia, um currículo pode ser desenhado para integrar as novas gerações na sociedade tal como ela é, mantendo as suas estruturas, ou ele pode ser desenhado para dar as ferramentas para questionar e, quem sabe, transformar essa mesma sociedade. No final das contas, é isto. Cada decisão sobre o que entra ou o que sai de um currículo, cada teoria que o inspira, é uma aposta no futuro. É a definição do tipo de cidadão e do tipo de sociedade que se quer para o amanhã. E isso nos leva à questão final, uma reflexão para todos nós, olhando para as escolas de hoje, para o que é ensinado e, talvez mais importante, para o que é deixado de fora. Que tipo de cidadão o currículo atual está de facto a formar? Que caminho está a ser traçado para as próximas gerações? A pergunta fica no ar.